Olá, gostaria de saudar a vocês com as palavras para o dia de hoje do livro das senhas diárias, para o 18º domingo após Pentecostes. O domingo, dia 26 de setembro, próximo domingo. E as palavras vêm do Salmo 146, versículo 8, onde diz: "O Senhor faz com que os cegos vejam." E do Novo Testamento, palavra da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, que diz: "Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou." Quero repetir essa palavra da carta aos Efésios. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Que nós possamos, de fato, a partir da palavra que vamos ouvir, ter nossas mentes abertas para que possamos ver a luz dele. Interessante que a palavra nos diz que a luz de Deus é vista a partir do momento em que nossa mente é aberta, e não necessariamente a partir do momento que nossos olhos são abertos. Lembramos as palavras de João, capítulo 9, onde o cego de nascença é curado, e onde, naquele contexto, aqueles que se encontram ao redor deste milagre acontecido parecem ser os maiores cegos. Nós precisamos ter nossos olhos abertos à palavra, nós precisamos ter o nosso coração movido pela palavra de Deus, pelo próprio agir de Deus por meio do seu Espírito. E que assim também a sua palavra faça hoje diferença em nosso coração. Quero convidar para que tenhamos um momento de oração. Logo depois, cantaremos juntos um hino e então teremos a pregação da palavra trazida hoje pelo estudante de teologia Gustavo Caipers. Convido para que, assim como estamos, baixemos aí nossas cabeças, fechemos nossos olhos em sinal de reverência e queremos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que Tu estejas abençoando a pregação da Tua palavra, que de fato nossas mentes possam ser alcançadas pelo agir do Teu Espírito e que Teu Espírito abra sempre de novo nossos olhos, nosso coração para o entendimento daquilo que Tu queres dizer a nós, também neste dia, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos e dá com que o nosso coração seja um terreno fértil para a Tua palavra pregada. Vem, Senhor, consola-nos, ensina-nos, move-nos, Senhor, na direção da missão, na missão do Teu reino. Te louvamos e agradecemos por Tua graça, por Tua misericórdia. Te louvamos pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, de estarmos também desta forma conectados a Ti por Tua palavra e uns aos outros. Te louvamos, agradecemos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos acompanhar agora e cantar juntos esse hino que também será projetado a vocês. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo.
Olá, comunidade acadêmica. Cumprimento também a todos que nos assistem, que não fazem parte da nossa comunidade acadêmica, mas que aqui estão para ouvir a palavra de Deus. É uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar pregando hoje, neste momento, neste culto, em vídeo que você está tendo acesso. E o meu desejo é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito nos conduzam ao longo dessa reflexão, nos conduzam por meio dos confrontos que esse texto quer nos trazer, mas também ao longo do conforto que esse texto quer nos trazer, que a gente possa ser edificado através dele e carregados também. Por isso que o meu desejo é para que Deus me use neste momento para comunicar com excelência a você o que esse texto quer propor para a nossa reflexão. É um texto grande, hoje nós iremos falar de Números, capítulo 11, diversos blocos de versículos deste capítulo. Por isso que vejo como, por um lado, um desafio comunicar tanta coisa em pouco tempo, mas por outro lado é uma alegria muito grande poder fazer isso contigo. Por isso que eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Números, como eu falei, no capítulo 11, para que juntos a gente vá lendo alguns trechos, alguns blocos, e juntos a gente possa também ir conversando. O texto previsto, o texto proposto, ele não é um texto em sequência, ou seja, ele não é um texto que vai do versículo 1 ao 10 e acabou. Não. Na verdade, a proposta para essa pregação é justamente o capítulo 11 como uma análise completa do conteúdo desse capítulo, pautada então e já dividida pelo próprio lecionário em alguns blocos, no caso em 3 grandes blocos. Eu não vou ler então de forma corrida, porque como eu disse, não está em forma corrida, mas eu quero ler esses blocos e a partir da leitura realizar a análise com vocês. O primeiro bloco vai do versículo 4 até o versículo 6. E eu leio. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Bom, a situação aqui é mais ou menos a seguinte, né? Os israelitas, o povo de Israel, simplesmente eles haviam acabado de passar, acabado de enfrentar um dos eventos, uma das situações mais importantes da sua história. Eu me arrisco, inclusive, a dizer que se a gente for olhar para diversos textos da narrativa bíblica, a gente vai sim conseguir considerar que talvez esse tenha sido o maior evento da história de Israel no Antigo Testamento, o evento da sua libertação da escravidão no Egito. Não é à toa que em diversos momentos das Escrituras, Deus mesmo diz ao povo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ou seja, esse Deus que é Senhor sobre o povo de Israel, ele tem uma marca bem particular, ele tem um evento bem pontual, bem específico com esse povo, justamente a sua libertação do Egito. Depois, então, que os israelitas saíram do Egito, eles caminharam rumo ao Monte Sinai, onde Deus lhes deu a lei. E é isso que a gente encontra na narrativa do livro de Êxodo. Saída, libertação do Egito, chegada até o Monte Sinai, recebimento da lei da parte de Deus. No Sinai, eles permaneceram durante 1 ano antes de então atravessarem o deserto e acamparem próximo a Moabe. E por que isso que eu estou falando é importante? Porque foi justamente nesse contexto, justamente nesse período de deserto, depois então que os israelitas saíram do Egito, eles caminharam rumo ao Monte Sinai, onde Deus lhes deu a lei. E é isso que nós vemos no relato do livro de Êxodo. No Sinai, esse povo permaneceu durante aproximadamente 1 ano, antes que eles então atravessassem o deserto e acampassem próximo à região de Moabe. E por que isso é importante? Porque foi justamente no deserto que Deus provou Israel enquanto geração que havia saído do Egito e agora estava morrendo,
e uma nova geração que se preparava para entrar na Terra Prometida. Inclusive, deserto, se a gente for olhar num sentido figurado, ele nos remete a isso. Nos remete a um contexto, a um momento onde Deus quer moldar, quer de alguma forma purificar o povo de Israel, quer de alguma forma provar a sua fidelidade. E Números, então, nos mostra uma espécie de instrução para essa nova geração que agora estava acampada em Moabe, para que eles obedecessem ao Senhor e aprendessem com a sua história e fizessem diferente do que os seus antepassados. Números, então, é um livro que relata e, através desse relato, quer possibilitar que as futuras gerações escutem essa história, a história da formação do seu povo, e com isso tenham um elemento fundamental para a sua memória, para a construção do que eles foram chamados por Deus para serem. E esse texto ele quer servir, então, para os leitores do povo de Deus, e por que não afirmar para que nós, povo de Deus, aprendêssemos com a história e não viéssemos a repetir os erros do passado. Erros esses que causaram inúmeros danos, inúmeros problemas para o povo de Deus. Números relata, então, a preparação do povo para a sua viagem, relata também o período do Sinai até Moabe, e também finaliza apresentando os últimos meses antes de Israel entrar na Terra Prometida, antes de Israel entrar em Canaã. O nosso texto, ele se encontra aqui no capítulo 11, justamente no segundo bloco que eu acabei de mencionar, que vai do capítulo 10 até o capítulo 22, onde essa jornada, essa peregrinação no deserto, que durou aproximadamente 39 anos, ela é registrada. Especificamente, o capítulo 11, ele diz respeito a um dos relatos do que ocorreu ao longo dessa jornada, onde o povo de Israel, que saiu do Egito, acabou agora por cometer sérios atos de desobediência contra Deus e contra também a autoridade instituída por Deus, que naquele contexto era Moisés. Não é à toa que todos esses que saíram do Egito vieram a morrer ainda no deserto, com exceção, como nós vemos no próprio livro de Números, de Josué e Calebe, que acabaram por demonstrar um testemunho de fé exemplar. Agora, todo o restante do povo, inclusive Moisés, acabaram por morrer e foram substituídos por um novo povo, e este novo povo entrou na Terra Prometida. Se nós formos analisar o primeiro censo feito no livro de Números, o livro de Números ele tem várias genealogias, vários dados assim que a gente fica se perguntando muito para que serve, tem inclusive censos, dados de números, contagens do povo de Israel. E se a gente olha para o primeiro censo que foi feito, censo esse que foi feito, nós podemos dizer, com a geração rebelde, a que morreu no deserto, a que saiu do Egito, que recebeu a lei no Sinai e morreu no deserto, a gente vai olhar para ela, vai ver lá o número que dá, e aí a gente olha para o segundo censo que foi feito, que é justamente feito com essa nova geração de Israel, a geração então que entrou na Terra Prometida, e a gente acaba por perceber que o censo, o número dessas duas contagens, são praticamente iguais. Ou seja, é inclusive uma marca numérica esse fato, essa questão de que a segunda geração veio a substituir a primeira. E aqui eu posso estar viajando um pouco, mas eu quero que vocês percebam como é que é interessante o paralelo que há entre a jornada, entre a peregrinação do povo no deserto e a nossa caminhada cristã. Esse paralelo do velho morrer, do viver o novo e deste novo entrar em uma terra prometida, consegue te remeter a algo, consegue fazer com que você perceba algum paralelo com a fé que você professa, com a fé cristã? Você consegue aqui, por exemplo, enxergar uma analogia, uma tipologia, uma relação, por exemplo, com o que nós chamamos de batismo cristão? Bom, o povo de Israel, ele foi liberto da escravidão do Egito, passando por um batismo nas águas, recebendo a promessa de Deus de uma nova vida, com uma jornada rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Essa jornada ela foi marcada pelo pecado do povo, pela infidelidade do povo, pela reclamação diante de Deus,
onde Deus, tinha por objetivo purificar, santificar, tornar o seu povo santo. Durante a jornada, aquilo que também nos marca hoje, marcou o povo de Israel. Nós somos povo de Deus, somos chamados a sermos santos, separados, puros para Ele. Mas as marcas do pecado continuam. E com isso, com essa marca do pecado, nessa nova realidade em que vivemos, a luta entre uma vida carnal e uma vida espiritual marcam quem nós somos, marcam essa nossa jornada. Porém, assim como aqui em Números, na terra prometida, nós temos apenas uma certeza, a certeza de que entrará apenas esse novo que Deus tem feito, apenas esse novo que Deus tem preparado. Seja aqui para o povo de Israel, seja a nova vida que Deus mesmo nos deu com a sua promessa mediante Jesus Cristo, vida essa que se encontra hoje escondida justamente em Cristo e que será revelada por Ele, para que então desfrutemos da nova Canaã, da nova Jerusalém, da nova terra prometida. Portanto, eu quero enxergar esse texto com vocês justamente a partir dessa perspectiva, com essa luz. Assim como Israel foi liberto da escravidão do Egito, nós também fomos libertos da escravidão, da servidão ao pecado. Passamos então da mesma forma por um batismo em águas, com a promessa de uma nova vida, com promessa de uma nova realidade, de uma nova criação. E agora? Agora nós estamos nessa jornada, nós estamos nesse caminho. E assim como o livro de Números tinha assim por objetivo instruir sobre os erros passados, digamos, para os baby judeu ali, para que eles aprendessem e não viessem a cometer as mesmas burradas, esse livro também quer servir para nós como uma instrução histórica de uma realidade bem presente, da nossa jornada aqui e agora como cristãos. Por isso que o versículo 4 a 6, ele também pode ser compreendido nessa perspectiva. Não é apenas uma reclamação, um pedido por churrasco lá feito por Israel antigamente que está lá parado. Não, é algo que tem uma relação bem concreta com a nossa vida, com a nossa caminhada. Se a gente olhar aqui para o texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber alguns elementos muito importantes para a nossa caminhada, para essa nossa peregrinação. Como eu disse, o povo de Israel foi chamado para ser um povo santo, ou seja, foi chamado para ser um povo separado, um povo à parte do mundo, para que fosse bênção a este mundo. Isso não quer dizer que Israel era melhor do que o mundo, muito menos de que Israel não poderia se relacionar com este mundo. Pelo contrário, Israel é chamado a atuar neste mundo, sendo instrumento de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Agora, o fato de ser povo separado, povo santo, tem sim um caráter importante. Como eu disse, o povo de Deus não foi proibido de se relacionar com o mundo, mas o povo de Deus foi proibido de ser como o mundo, de imitar o mundo e de imitar os povos vizinhos. E por que eu estou dizendo isso? Porque olhem para o que o versículo 4 nos diz. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. Ah, mas então aqui é fácil a gente dar o diagnóstico, né? A culpa é dos estrangeiros. Ou seja, coitado do povo de Israel. O povo de Israel estava lá de boa, vivendo a vida dele de boa, peregrinando no deserto, e aí tem estrangeiros ali no meio que começaram a reclamar, e isso foi o problema. Coitado de Israel. Poxa, os estrangeiros acabaram aqui atrapalhando, estragando, né? Arruinando tudo. Mas o que a gente vai ver e vai perceber bem nesse bloco aqui é que, na verdade, não é isso que ocorre. E eu te pergunto, há problema no fato de haver estrangeiros no meio do povo de Deus? Há problemas no fato de haver estrangeiros dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas? Será que há problema em haver aqueles que não são, em haver indesejados ou não cristãos dentro do nosso cercado ou dentro do nosso reduto cristão? Será que há problema em haver pessoas com crenças, ideologias, práticas sexuais, filosofias ou até mesmo pensamentos divergentes do meu, que é o puro e cristão jeito e modo de viver, de pensar e de conduzir a vida?
Bom, a partir desse texto eu entendo que o problema não está nisso. Não está no fato de o estrangeiro se fazer presente dentro do povo de Deus. O problema está no povo de Deus não estar presente para o estrangeiro. Pensa comigo, se o bando de estrangeiros, como menciona aqui o texto, tivesse começado a reclamar e a desejar intensamente a comida do Egito, e aí chegasse lá um irmãozinho do povo de Deus e compartilhasse as maravilhas que Deus fez em seu favor, a maravilha que Deus fez em favor do seu povo, compartilhasse então as promessas de Deus e com isso fosse bênção para a vida do estrangeiro. Você acha que teria dado tanto problema quanto deu? Agora, qual que foi o problema? Qual que foi o principal problema? Ainda que no versículo 4, deixa eu parafrasear um pouco ele. Ouvindo a reclamação e o pedido dos estrangeiros, o povo de Israel se omitiu do seu chamado e ao invés de se fazer presente como povo de Deus na vida do estrangeiro, se omitiu e assim como o estrangeiro, veio a reclamar e a se queixar. Como seria bom um churrasco para comer. E o pior, o estrangeiro só disse que desejava a comida do Egito. O povo, se a gente for ver aqui, ele não só diz que desejava, como ele inclusive dá um cardápio, né? Ele descreve inúmeros itens dos quais ele ainda desejava, meio que como se ele estivesse afirmando assim, olha, tá, realmente, né? Eu que realmente queria muito isso, realmente eu desejo muito isso, realmente está muito presente na minha memória a vontade que eu tenho de viver distante da ação de Deus, de viver distante do poder de Deus, de viver distante da realidade a qual Deus me conduziu por meio do seu resgate da escravidão. Muitas vezes nós queremos cobrar atitudes cristãs de pessoas que não são cristãs. Mas isso tem um certo limite. Talvez dentro do que nós gostamos e costumamos chamar de primeiro uso da lei, essa cobrança ou a busca por uma ética cristã no que tange à promoção, à valorização, à preservação da vida e à manutenção da sociedade, talvez seja possível numa certa medida. Agora, não espere que um não cristão viva como um cristão. Até porque se nós vivemos de acordo com a lei do Senhor, em algum nível como cristãos, não vivemos assim por nosso mérito, mas justamente por pura graça de Deus. Porém, eu repito, não espere que um não cristão viva como um cristão. Agora, espere que um cristão viva como um cristão. E quando isso não acontece, o problema está em nós, povo de Deus, e não no mundo que nos cerca. O povo de Deus não agiu de forma santa, mas igual aos estrangeiros. Eu preferia ser escravo do que viver na liberdade de depender de ti. Eu repito isso porque pode parecer um paradoxo, né? E talvez até seja. Mas o povo de Israel diz, com essas atitudes, que eles prefeririam viver como escravos, ao invés de viver na liberdade de depender de Deus. Ainda dentro desse bloco, é interessante perceber que o povo estava reclamando. Mas mesmo o povo reclamando, Deus ainda não havia os abandonado. Por quê? Porque Deus estava lhes dando maná, eles recebiam o maná. Mas no versículo 6, o povo dá a entender que eles estavam enjoados desse maná. Enjoados daquilo que Deus ofertava, daquilo que Deus estava provendo para eles. Eu não sei se você conhece alguém assim, eu não sei se você é assim, talvez eu seja assim, mas quando a gente recebe a provisão de Deus, quando a gente talvez recebe aquilo que Deus tem para nós, quando Deus nos sustenta da sua forma, com a sua vontade, do jeito que Ele quer nos sustentar, a gente acaba por muitas vezes reclamando. Ah, porque não foi exatamente como eu queria, ou talvez não cumpriu exatamente com a minha vontade. Será que quando nós clamamos, seja feita, o nosso coração ele tem tendido a completar essa frase com a tua vontade ou com a minha vontade? Senhor, seja feita a minha vontade, assim na tua.
Que a nossa oração possa reconhecer que Deus, o Senhor, nos libertou da escravidão e agora eu sou o teu Deus, eu sou o seu povo, eu faço parte daquilo que tu tens para mim e eu vou viver conforme os teus desígnios, conforme aquilo que tu direcionas para eu viver. Agora então o Senhor me sustenta, conduz os meus passos, pois eu sou totalmente teu povo. Mas que Deus também nos livre da seguinte oração: de clamar para Deus para que Ele nos sustente da forma que eu quero, com o churrasco e não com o maná, para que Ele nos guie para onde e no tempo que eu quero, e não haja conforme Ele quer, com os processos que Ele tem para as nossas vidas. Pois caso Deus faça isso, caso Ele faça a vontade dEle e não atenda às nossas expectativas, nós corremos o risco de praguejar. Ah, que saudades do Egito! Que Deus nos livre disso. Na sequência, versículos 10 a versículo 16. Esse é o próximo bloco. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada das suas tendas e a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e começou a falar ali com o Senhor. A gente já vai concluir a leitura desse bloco, mas eu quero ressaltar o quanto que esse próximo bloco ele é bem interessante. E eu confesso que se desse para pular esse trecho do versículo 10 até o 16, seria muito mais fácil pregar a respeito desse capítulo. Entendam aqui como uma brincadeira, não como uma crítica, mas eu creio que nunca houve uma faculdade de teologia que tenha colocado números 10 a 16 como lema de propaganda ou de promoção para o curso de teologia. Vamos ler aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Moisés disse ao Senhor: por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso gerei ou dei à luz este povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 homens reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Bom, eu não quero aqui ser pessimista ou não quero passar uma visão negativa com relação ao ministério, mas a gente não pode negar a realidade e a materialidade presente a qual esse texto menciona. Esse capítulo, capítulo 11, ele fala sobre reclamação, ele fala sobre murmuração. E eu não sei vocês, mas eu já vi muito isso acontecendo na minha própria vida. Que quanto mais eu reclamava, quanto mais eu murmurava, quanto mais eu convivia em um ambiente de murmuração com pessoas que só sabiam reclamar de tudo, mais eu ia me envenenando, mais o meu coração ficava duro. Moisés, ele precisou ouvir todas as famílias reclamando a entrada da sua tenda. E no final, ele também reclamou. Eu não vou aqui ser o juiz de Moisés, né? Até porque eu não faço a menor ideia de como eu reagiria no lugar dele, visto essa pressão, essa angústia diante de uma realidade onde todo o povo está reclamando e te pressionando para uma solução diante de Deus, onde todo o povo está virando as costas para Deus, virando as costas para a sua liderança e simplesmente reclamando. Muitas vezes basta uma única pessoa reclamar na nossa comunidade ou reclamar na nossa sala para que a gente já fique meio azedo, para que a gente já fique também meio com o coração endurecido, meio envenenado, para que a gente já entre num contexto de reclamação. Quem dirá se nós então tivéssemos que ouvir, assim como Moisés, todo o povo reclamar a entrada da sua tenda.
Mas a pergunta de Moisés aqui, ela é legítima e ela não deveria ser desprezada. Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. Poxa Deus, será que eu não faço tudo para você? Eu não abri mão da minha família, eu não abri mão da minha cidade, eu não abri mão da minha casa, eu não vim até aqui estudar teologia, eu não dediquei toda a minha vida à tua obra, eu não me entreguei totalmente a ti? Poxa, por que o Senhor permite que mesmo assim eu ainda vivencie momentos como esse? Por que o Senhor permite com que eu, que sou teu servo, enfrente dificuldades, enfrente problemas, passe inclusive por situações que são realmente cruéis? Bom, eu não sei e eu também não pretendo responder todos esses questionamentos. Primeiro, porque eu não sei se eu tenho capacidade para respondê-los. Segundo, porque eu não sei nem se eles têm respostas. Porque eu, que sou teu servo, sofro. Muito mais do que uma resposta, talvez nós podemos olhar para Jó, para Jeremias, por que não para Paulo, ou até mesmo para Jesus. Ministérios, vidas, como servos de Deus, marcadas por sofrimentos, por frustrações, por dor e pela morte. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Percebam aqui, por um lado, a dor, o sofrimento, mas isso está acompanhado de uma virtude em Moisés. Essa dor, esse sofrimento de Moisés, essa angústia que ele serve, vem acompanhada de um coração pastoral, um coração que sofre pelo povo de Deus. Moisés, ele pede para que a sua vida seja tirada, não apenas porque ele estava sofrendo, mas principalmente porque ele não aguentava ver esta calamidade. Ver o povo sofrer, o povo reclamar, o povo murmurar, o povo se voltar contra Deus. Talvez não nessa proporção, mas é possível que com essa mesma essência, nós seremos algum dia confrontados. E qual será o nosso clamor? Senhor, sozinho eu não sou capaz, o peso é grande demais, tem misericórdia de mim. A solução histórica aqui que foi apresentada foi bem assim, digamos, administrativa, né? Pô, chama lá os caras, reúne, divide, vamos diminuir a carga, o peso sobre ti, né? Foi justamente isso que Deus fez. Deus, ele dividiu o peso, dividiu a responsabilidade de cuidar do seu povo para que mais pessoas, e não apenas sobre os ombros de Moisés, estivesse toda essa responsabilidade. Mas lembremos que não somos super-heróis, mas que nós vivemos na dependência de Deus. E como o texto nos traz, dessa forma bem administrativa, vivemos também na dependência dos nossos irmãos. Senhor, sozinho eu não sou capaz, portanto eu preciso de Ti e preciso de uma comunidade, preciso caminhar junto com ela para administrar o Teu povo e para viver diante do Teu povo, diante das responsabilidades que Tu tens para mim com o Teu ministério. Terceiro bloco de versículos para esse texto. Versículos 24 até o 30. Moisés saiu e transmitiu as palavras do Senhor ao povo. Reuniu os 70 líderes e os colocou ao redor da tenda da reunião. E o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Depois deu aos 70 líderes o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. E quando o Espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. 2 homens, Eldade e Medade, haviam permanecido no acampamento. Faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o Espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou: Moisés, meu senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu:
você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. A realidade dramática a qual Moisés chegou, que nós acabamos de ver, onde ele pediu para que a sua vida fosse retirada por Deus, teve como marca, de fato, um fator histórico importante, como nós vimos. O povo, ele ainda estava se organizando, as estruturas religiosas e administrativas também. Então nós não podemos negar essa realidade e apenas olhar de forma pesada, depressiva para o ministério. Pois se aqui o peso é mostrado como extremo, a gente percebe que também a realidade ao entorno, em volta, os eventos externos, eles também eram extremos. Mas, ainda assim, o meu desejo é que o nosso coração não busque viver como esse mundo, assim como nós vimos ali no início. Não busque a murmuração, não busque a reclamação, antes busque a Deus, nosso Senhor, pois bem especificamente para nós, eu diria que essa dimensão que eu citei deve ser cuidada, deve ser respeitada e, por que não, vigiada. A dimensão de cuidar e vigiar o nosso coração diante do povo e diante da realidade dura que nos cerca muitas vezes, para que nós não nos deixemos envenenar por isso, vindo a murmurar, a reclamar, a ter nosso coração endurecido. Agora, porém, o texto ele encerra de uma maneira bem interessante, que eu diria que é a melhor maneira possível. Porque depois de mostrar essa realidade dura, essa realidade difícil, que talvez nós poderíamos pensar, poxa, mas o ministério é isso, o ministério é carga, é peso, é dificuldade, tem também isso. Mas o texto encerra mostrando uma outra dimensão também, a qual o ministério tem e a qual também nós viveremos, que é a seguinte. O texto termina mostrando o resultado da ação de Deus para com o clamor de Moisés. Moisés clamou a Deus, Moisés pediu a Deus e Deus apresentou uma solução. E essa solução não só solucionou o seu problema, como ainda incentivou que muitos viessem a assumir a mesma função a qual Moisés tinha. Se a gente fosse pensar, por um lado, deveria isso afastar, né? Pô, já que Moisés sofreu tanto, quem mais vai querer ser isso? Não, o texto nos traz justamente o contrário. Diante do clamor de Moisés perante Deus, Deus fez uma resposta e uma solução tão boa que muitos mais vieram a ter essa responsabilidade, muitos mais vieram a ter esse ministério. Basicamente, o que esse bloco nos disse é o seguinte, né? Que Moisés foi lá, se reuniu com Deus, Deus então passou um recado para Moisés, Moisés passou o recado para o povo, Deus deu o mesmo Espírito que estava sobre Moisés também para esses outros 70 líderes chamados para dividir a carga do cuidado, a carga da administração do povo. A descida então do Espírito sobre os líderes gerou um momento onde eles vieram a profetizar, como o texto vai dizer. E isso foi tão forte, foi tão impactante, e esse momento foi tão profundo, que inclusive 2 homens que nem estavam nessa reunião, mas que faziam parte dos 70 escolhidos para administrar o povo, para cuidar do povo, foram também lá no acampamento, fora da reunião, tomados por este mesmo Espírito e profetizaram no acampamento, profetizaram em meio ao povo. E olha só, um rapaz viu isso no acampamento, correu em direção a Moisés, avisando o que estava acontecendo no acampamento, tinha dois caras profetizando e tal. E Josué, então, ouve isso também e chega para Moisés e fala, Moisés, faça esses caras parar. É você que é o profeta, você que profetiza. E eu finalizo aqui, depois dessa narração, com as palavras que, após nos confrontar, como nós vimos ao longo do capítulo, querem também nos encorajar ao ministério. Versículo 29. Moisés, porém, respondeu, você está com ciúmes de mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos eles. Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas,
e se o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos eles. Nós bem sabemos a história, nós bem sabemos tudo o que aconteceu dali para frente, nós bem sabemos a vinda de Jesus, Atos, a descida do Espírito Santo, nós bem sabemos das promessas de Deus para todo o povo e para nós, chamados ao ministério. Todos nós somos chamados a, através desse mesmo Espírito, profetizar, cuidar do povo de Deus, viver como o povo de Deus, anunciar a sua palavra e viver carregados por este mesmo Espírito. Que nós enxerguemos o ministério com responsabilidade, com temor também diante de Deus, pois essa realidade dura, é verdadeira e muitas vezes é bem presente, é bem material em nossa realidade. Mas que também nós sejamos encorajados, pois que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas e se o Senhor colocasse seu Espírito sobre todos. Que o Senhor nos ajude e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém. Que a palavra de Deus, que aquilo que ouvimos, nos conduza sempre de novo à graça do Senhor Jesus, ao amor de Deus, o nosso Pai, e à comunhão que temos, que é comunhão providenciada, promovida pelo seu Santo Espírito. Assim, queremos nos despedir sob a bênção do triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Que possamos seguir nessa semana e que possamos servir ao nosso Senhor com toda alegria. Amém.